Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de adultos, a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Esta é a lição número 9, Gog e Magog, um dia de juízo. E a guerra entre a Rússia e a Ucrânia seria algo a ver, tem algo a ver com Gog e Magog? Será? Texto áureo. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Verdade prática. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel virão Gog e seu bando para invadir a terra santa, mas eles serão derrotados. Em primeira mão, é importante que nós venhamos compreender que Gog e Magog, do livro de Ezequiel, capítulos 38 e 39, é diferente de Gog e Magog, que é relatado no livro de Apocalipse, capítulo 20. É importante ter isso em mão logo de início, para que nós não venhamos nos confundir, porque verdade é que no decorrer dos dias, dos anos, uma hora ou outra nós acabamos nos confundindo com os dois eventos, mas são dois eventos distintos, têm o mesmo nome, mas são coisas distintas. Introdução. Muito mais agora com Israel no centro do noticiário mundial. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. De modo geral, as pessoas tendem a dizer que as profecias bíblicas, principalmente aqui no caso de Ezequiel, fala que o profeta só falou depois que aconteceu. Entretanto, quando você vê hoje, tu vê o cenário de hoje, por exemplo, contra a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, que pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. Então, muitas pessoas, como a Rússia está do lado norte de Israel, muitos acreditam que a Rússia é essa ideia de Gog e Magog. Mas será mesmo? Será mesmo possível isso? E se for o caso, veremos que o profeta anunciou a profecia muito antes dela acontecer, porque se ela está acontecendo agora na Rússia e na Ucrânia, quando foi que Ezequiel profetizou? Então veja que sim, a palavra ela é fidedigna e a profecia ela é sempre dita antes de acontecer, porque senão não seria a profecia. Né? Sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. Os invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, no fim dos dias, depois da restauração do Estado de Israel. Isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela, portanto não é a mesma batalha do Armagedon. Como não é a mesma batalha do Armagedon, não vou entrar nesse ponto, mas veja que se é algo que vai acontecer, os invasores acontecerão na grande tribulação, isso significa, ou melhor, antes da grande tribulação, isso significa que pode acontecer agora, por exemplo, Jesus pode voltar, arrebatar a sua igreja e daqui a um tempo acontecer, claro, assim que Jesus arrebatar a igreja vai começar o período da grande tribulação, 3 anos e meio, depois mais 3 anos e meio, então nesse intervalo aí desses 7 anos, certamente acontecerá os invasores. Então, a verdade é que esta invasão será, no caso, antes da grande tribulação. E a profecia também deixa claro que a invasão será para o fim dos anos. Não era na época de Ezequiel. Ezequiel, quando profetizou, não estava profetizando para o tempo dele. O tempo seria muito mais à frente. Compreendendo a profecia, o discurso de Ezequiel deixa claro a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Então aqui vê um cumprimento da questão da profecia, que a profecia de fato não era para os dias de Ezequiel. É possível que na época as pessoas pensavam que não, daqui a um tempo vai acontecerá, será no nosso tempo, né? Mas não era para o tempo de Ezequiel, para a época de Ezequiel, para aquela geração que estava vivendo ali junto com Ezequiel. A profecia é de fato, ela é uma escatológica, né? Podemos dizer assim, né? Que ela virá de fato ela é escatológica. Ela virá no fim de todas as coisas, né? Gog. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece umas 2 vezes nas escrituras. Um descendente de Ruben, sem qualquer vínculo com a profecia, e na revolta de Satanás,
contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. O Gog é o rei da terra de Magog. Ele é um rei, um príncipe, como queira entender. Então, Gog é uma pessoa ali no livro de Ezequiel. E Magog seria um território, no caso, é um território. E veremos que na questão de Apocalipse, a revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse 20. Ou seja, Ezequiel é diferente de Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse, Ezequiel fala de Gog como sendo um rei ou um príncipe, né? Uma pessoa, e Magog sendo um território. E aqui um território específico de algumas nações, vamos assim dizer. Talvez um bloco de nações. Já em Apocalipse, Gog seria próprio Satanás, que seria, e Magog seria todas as nações. Então veja que é diferente, as situações são distintas. E aqui no livro de Apocalipse é o próprio Deus que irá acabar com este negócio. Sinopse: o capítulo 39 de Ezequiel descreve a derrocada de Gog e os seus confederados. Gog se refere a um líder semelhante ao faraó, Chá ou César. Como eu falei, é um tipo de príncipe, um tipo de rei, né? Isso no livro de Ezequiel. Sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Magog. O historiador judeu Flávio Joséfo identifica Magog com os citas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Então aqui nós já temos mais uma dinâmica da questão de Magog, também na questão ali do livro de Ezequiel, que vai nos trazer sobre os povos citas, né? As questões de nômades, essa coisa toda. Então nós vamos começar a identificar, começar já a se situar nessa situação de Ezequiel, porque verdade é, quando se fala de Gog e Magog, há muitas confusões, né? Meseque e Tubal. Esses dois jafetitas deram origem a Tabal e Muxique, reinos frigianos da Capadócia na Anatólia, segundo inscrições assírias. É interessante que venhamos ver um caso bastante interessante no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 2, sobre Magog sendo um descendente de Jafé, que é filho de Noé. Então veja aqui alguns personagens, alguma questão mais territorial, que vai nos trazer mais ou menos a dinâmica da Capadócia, né? Vai trazer mais uma questão geográfica do negócio. A coalizão de Gog. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Síria Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Então veja aqui mais uma questão de coalizão, ou seja, as nações que seriam sobre a questão de Gog, né, que estariam sobre o domínio de Gog. Então, que seria, no caso, a Ásia Menor, né, as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio, e também a questão, os persas também, dos iranianos e a Pérsia, que no caso seria hoje o Irã. Então aqui já vamos vendo que as coisas são diferentes, né? Nós já começamos a compreender. Como eu já falei, Magog é um descendente de Jafé, né, que está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 2. Sinopse: no livro de Ezequiel, Magog aparece como um lugar, um território. Então, aqui nós já temos uma noção mais detalhada da questão de Ezequiel. Por quê? Porque em Ezequiel, Magog aparece como sendo um lugar, um território, uma terra, que no caso a Ásia Menor e essas outras regiões, e Gog sendo um príncipe, né? Um príncipe que seria, no caso, uma pessoa que vai reinar sobre este território. Sobre o contexto escatológico, Gog e Magog. Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Deus sempre estará do lado do seu povo.
Agora, a verdade é que quando este povo deixa o Senhor também o deixará numa certa forma, né? Que Deus de fato nunca deixará por completo. Mas a Bíblia diz que chegai-vos a Deus e o Senhor chegará a vós. Então, certamente, se alguém se distancia de Deus, Deus também irá se distanciar. Mas a verdade é que Deus está sempre do lado do seu povo. E sobre as questões de Gog e Magog em si, que aqui a gente vai falar mais sobre a questão de Apocalipse, mas a ideia escatológica, que aqui já vai entrar com Deus entrando, agindo de uma forma para acabar ali com Satanás e toda a sua corja, né, vai acabar com tudo. E ali sim, isso é muito interessante também nós compreendermos que primeiro virá o milênio e depois do milênio acontecerá essa situação de que Gog e Magog, no caso Satanás, será destruído. Antes do milênio, Satanás será preso, passará os 1000 anos, depois dos 1000 anos ele será solto por um pouco de tempo, e é nesse tempo que ele será solto que Deus irá destruir a Satanás e jogá-lo no abismo. Como a Rússia aparece nesse contexto? Foi a semelhança de sons Rússia que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh como a Rússia, Mesek como Moscou, a atual capital da Rússia, e Torgama com Tobolsk, cidade russa. Não, muito provavelmente a guerra entre Rússia e Ucrânia não é Gog e Magog. E é interessante até nós compreendermos que, de forma geral, em questões humanas, toda guerra ela é estúpida, desnecessária e, claro, a pessoa que está liderando a guerra, ele nunca vai para a guerra, ele só envia pessoas, ele mesmo nunca vai de frente. E nessa questão da Rússia e da Ucrânia fica notório que foi uma atitude completamente equivocada do presidente da Rússia invadir a Ucrânia. Por quê? Porque é descabível, é desnecessário, não tinha necessidade. Mas a questão é que o presidente russo quer, porque quer a todo custo, unificar os antigos países que faziam parte da União Soviética a ter o mesmo complexo, né? A mesma coalizão, né? A mesma situação, ser comandado, no caso, para resumir, ser comandado pela Rússia. Mas vemos que apesar de toda a propaganda que a Rússia faz dos seus armamentos, dos seus equipamentos militares, vemos que a Ucrânia, que é um país pequeno, a Rússia, vou lembrar, a Rússia é o maior país do mundo, ainda assim, e tida como a segunda força militar do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, ela continua tendo muita dificuldade de invadir, conquistar, principalmente conquistar a Ucrânia. A guerra começou no dia 24 de fevereiro de 2022, traz muitas pessoas mortas, muitos inocentes, na maioria todos inocentes mortos, destruição da Ucrânia, e Putin, o presidente russo, falando coisas completamente desnecessárias, falando mentiras deslavadas. Esta é a verdade, porque o presidente russo, apesar dele falar que quem entrar nessa guerra vai se ver com ele, é só você pensar, se ele não consegue dar conta nem da Ucrânia, que é um país pequeno, que começou mais ou menos em 2014 a renovar a sua força militar, e está conseguindo resistir à segunda força militar do mundo, você acha que o Vladimir Putin conseguirá brigar com mais algum país? Não, ele está blefando. Na verdade, ele está blefando. Inclusive, é um caso muito interessante que o presidente da Ucrânia, ele é, na verdade, um ator comediante. Então, ele sabe muito bem quando um ator está blefando. Então, ele sabe que Putin está blefando. Mas a questão da Rússia, de as pessoas acharem que a Rússia é a questão de Gog e Magog, é uma questão, justamente por uma questão de tradução, que o nome é parecido. É parecido. Algumas pessoas acreditam que seria a Rússia, a Ucrânia, que poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial, mas a verdade é que ainda que venha desencadear a Terceira Guerra Mundial, nós não queremos tal coisa, mas ainda que for o caso, não é Gog e Magog. Pelo menos no meu ponto de vista, eu não vejo dessa forma. Se porventura você discorda, e por que você discorda, deixa aqui no comentário, eu quero aprender com você.
Origem da interpretação. Depois da Guerra Fria, o assunto foi ficando no esquecimento, mas com a guerra da Ucrânia em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltado ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim em 1989. O Muro de Berlim caiu no dia 15 de novembro de 1989. Então veja que veio a questão da interpretação, aí veio essa ideia também da Guerra Fria, né? Depois da Guerra Fria, deu uma esfriada no assunto. Não deve ser a Rússia não. Mas agora a Rússia está tentando conquistar a Ucrânia, inclusive até num ato de covardia, né? O Vladimir Putin assinou um acordo, né, entre as partes da Rússia e da Ucrânia em 2014. Então a Ucrânia deu as suas armas nucleares, né? A arma nuclear. Em troca, o presidente da Rússia deu a sua palavra que não invadiria a Ucrânia. O que ele fez? Depois que ele tomou posse do armamento nuclear da Ucrânia, agora a Ucrânia está desprotegida, agora ele vai lá e invade a Ucrânia. E ainda tem, infelizmente, cristãos que defendem o posicionamento de Vladimir Putin. Putin está completamente equivocado nesta guerra. Aí voltou essa ideia de que seria a Rússia, nessa questão de Gog e Magog. Sinopse. O contexto escatológico confirma que os inimigos de Israel serão derrotados porque Deus está ao lado do seu povo. Conclusão. É importante saber que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da Batalha do Armagedon, pois o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog de Apocalipse 28, pois a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Então, a questão mais uma vez, de Gog e Magog de Ezequiel não tem nada a ver com Gog e Magog de Apocalipse. Revisando o conteúdo. Número 1. A descrição profética parece indicar um título como Faraó no Egito, Shah na antiga Pérsia, César em Roma, e não um nome pessoal de alguém. Número 2. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve o nome mudado para Irã em 1935. Número 3. A palavra hebraica é Rosh, significa cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Número 4. Foi a semelhança de sons, Rosh, Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com a Rússia, Mesec com Moscou, a atual capital da Rússia, e Torgama com Tobolsk, cidade russa. Número 5. Essa interpretação vem de longe, desde Gesenius, 1787 a 1842, famoso orientalista alemão. Em seu léxico hebraico, o Rosh de Ezequiel 38:2 são os russos. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que nós venhamos a cada dia mais agora, né, principalmente agora, continuar orando pela Ucrânia, para que Deus, segundo a sua vontade, dê vitória aos ucranianos contra a Rússia, porque mais uma vez nós precisamos ter entendimento e reconhecer que, apesar de que muitas pessoas tenham uma certa admiração pelo povo russo, eu inclusive sou uma das pessoas que admira muito a ideia da Rússia, o povo russo. Eu tenho muita admiração pela capacidade deles, né? Tendo em vista, por exemplo, só para dar uma ideia do que é o povo russo, no dia 27 de fevereiro de 2022, as tropas russas invadiram uma cidade da Ucrânia, no caso Kiev, e destruíram o Antonov AN-225, o maior avião cargueiro do mundo. O avião tem 84 metros, era o maior avião do mundo, e foi destruído. Então veja que a capacidade do povo russo, uma vez que a Ucrânia pertencia à União Soviética, então veja a capacidade que eles têm de criar. É uma engenharia fantástica, espetacular. Inclusive, o Antonov AN-225 tem vários recordes batidos na aviação, além de ser o maior avião do mundo na época, de 1988 até 2022, ele também bateu outros recordes. Entre um recorde e outro, ele bateu o recorde de maior volume carregado, né? Quando carregou mais de 1.000 metros cúbicos
de equipamentos contra a Covid-19, né, para a pandemia, né, contra a pandemia da Covid-19. Você vê a importância que tem o avião e você vê aí a dinâmica do povo russo num todo, né, que eu estou pegando aqui a ideia da Ucrânia, como ainda fazia parte da União Soviética, e o Antonov foi feito nessa época, inclusive, até uma questão até irônica, né, do avião, que ele foi construído numa época de guerra e foi destruído também numa guerra. Mas eu tenho muita admiração pelo povo russo, mas nós precisamos compreender que nesse aspecto da Rússia invadir a Ucrânia, a Rússia está completamente equivocada, perdida e, na verdade, já perdeu a guerra desde o início. Desde o início, essa guerra para a Rússia já está perdida, tanto economicamente como de outras formas também. Mas que nós venhamos a cada dia mais estar com os nossos olhos pensando sobre a questão de Gog e Magog como um dia de juízo. Porque o dia do juízo virá e nós deveremos continuar firmes no Senhor para não estar do lado de lá, né? Nós precisamos estar juntamente com o nosso Senhor que irá vir dos altos céus com a sua igreja para Israel. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Não deixe de Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!